Opa, você tá bom? Nick aqui novamente, mais um vídeo. Bom, esse vídeo, ele tá, como sempre aqui nesse canal, eu sempre falo muito de você como indivíduo. Eu como indivíduo, nós como indivíduos, seres que aqui estão, que foram criados por um criador, trazendo sempre o meu modelo existencial, aquela forma como eu compreendo esse criador. Eu acredito que Jesus tenha sido o mediador do Pai, né? Aquele que veio nos explicar de algum jeito, a forma como nós devemos nos portar diante outros irmãos e para com o Pai. Então isso é inovador diante de toda a história do homem. Tá? Para pensar que o homem, até então, em todas as circunstâncias de vida, pontualmente tinha alguma parcela disso que a gente chama de amor. Ou seja, saber lidar com o próximo com amor. Mas isso não era, de algum jeito, um padrão observável. Até que Jesus vem e nos mostra o que é amar ao próximo. Quando eu sempre menciono aqui, e aí eu discuto muito com essa ideia do ateísmo, né? E que pode evoluir para o niilismo, onde existe justamente essa parte mais, como assim eu posso dizer, mais que seja pior, né? Dentro dessa evolução do ateísmo, essa consideração da observação de padrões, né? Eu sempre aqui menciono muito a ideia da jaca que sempre sai da jaqueira, que uma mulher nunca pariu um elefante, né? E isso tem uma razão, que é essa observação de padrões naturais, ou seja, natural é aquilo que de algum jeito o Criador fez e você tem a oportunidade de perceber e observar aquilo, e a partir do momento que você observou aquilo, você está afim de ficar com aquela informação, aquilo começa a dar uma forma interna ao seu ser. Então você passa a identificar e classificar as coisas que estão ao seu entorno. Por vezes você vai se aproveitar da classificação de terceiros que passaram pelo mesmo caminho qual você está passando, e você observa então esses padrões naturais. Só que uma coisa é você observar uma jaca que sai da jaqueira. Você observa a jabuticaba que sai da jabuticabeira. Você consegue observar gatos que são similares entre si, seres humanos que são similares entre si. Mas você está falando especificamente, assim como eu poderia dizer, de indivíduos. Mas como esses indivíduos se portam, se comportam, ou seja, eles não somente conduzem aquilo para si, mas em conjunto com outros. E a gente começa a ter uma relação que muitas vezes ela não é mapeada. Então eu me lembro que certa vez aqui tinha uma mangangava, e ela, engraçado, chega na época mais ou menos da primavera e verão, na varanda tem tipo uma pilastra, e essa pilastra ela tem 3 buraquinhos, e ela vai lá e entra naquele buraquinho, e depois sai. E passa no outro verão, vem outra mangagava, e faz o mesmo processo, não é mesmo? Isso aí está anos fazendo a mesma coisa, ou seja, existe ali uma forma de comunicação entre elas, onde fala, olha, esse buraquinho aqui é legal pra gente, vamos voltar, tá tranquilo. E aí eu achei curioso aquilo, né? Aí teve uma vez que eu tinha chegado e tinha visto que parte dessas mangangabas, tipo assim, devia ter umas 2, 3 que estavam mortas no chão. E eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo ali que não é um lugar, como assim eu posso dizer, mais habitável para elas. Mas elas continuaram o mesmo evento. E eu pensei assim, nossa, que se fosse um ser humano, e você ver corpos do mesmo indivíduo no chão, o que você vai fazer? Cara, você não vai se aproximar daquilo, na é verdade? Tipo assim, cara, tem merda aí, eu não vou ficar ali, tá dando merda. Não, elas continuaram o mesmo processo. E aí tem essa coisa da inteligência, né? Não é que seres que não seres humanos não sejam inteligentes, porque a inteligência é a capacidade de se perceber o que é real, tá? Agora, dentro da circunstância de mundo delas, das mangangavas, a inteligência delas não é tão elaborada quanto, por exemplo, de um ser humano. Ou pelo menos os seres humanos que assim se propõem ser, né? E por que que isso é importante? Porque se você é ser humano e você tem a capacidade de perceber o que é real, é lógico que você pode abdicar de fazer isso, muitas pessoas acabam fazendo hoje, inclusive isso, né? Não usando essa capacidade da inteligência. No passado se chamariam-se de burros, né? Mas não existe ser humano que é burro.
inclusive seria até um apelo negativo para o próprio burro, né? Coitado dele. O burro não tem culpa do ser humano muitas vezes agir pior do que ele. Mas quando você tem esses indivíduos, independente da espécie que sejam, cada um possui um certo nível de inteligência e uma comunicação para com esse que é o Criador. Como que é a relação, o comportamento entre eles em si e como que é essa comunicação para com o Criador? Então você observa que, à medida que o livre-arbítrio do indivíduo aumenta, sem dúvida, a comunicação com o pai, de algum jeito, ela dá, como você poderia dizer? Ela é uma relação um pouco mais indireta. Então você sabe que uma abelha, ela se comporta na natureza de uma forma aparentemente repetida, tal como outros animais, porque existe uma comunicação mais direta onde as leis, os padrões que eles seguem, geralmente para a gente observando, são repetitivos. Ok, você não faria o que uma abelha faz, você não sabe fazer o que uma abelha faz, mas você consegue observar o que ela faz. Tá, e por que ela faz daquele jeito e por que existe um padrão naquele comportamento? E aí, quando você observa o homem, você fazendo essas mesmas perguntas, por que não existe padrão na ação dos homens? Por que alguns homens fazem ações, cometem ações, movimentos que aparentemente aos olhos de alguns é bom e aos olhos de outros é mal? Existe uma vez que eu conversei com um rapaz e ele estava falando para mim que ele não acredita no mal. Eu falei, como assim você não acredita no mal? E ele realmente não acreditava que o mal existia. E eu dei vários exemplos, tipo os exemplos que a gente vê, inclusive, em programas jornalísticos de baixa estirpe, né? De baixo calão. E ele, não, mas não exatamente desse jeito. É tipo assim, é aquela confusão do tudo, né? Que tudo é permitido, a liberdade. Então, para essas pessoas em si que não conseguem mais configurar o que é bom e o que é mal, sem dúvida para ele você não vai conseguir mais falar o que é mal. E é justamente o que acabou acontecendo com a mentalidade do homem moderno. E essa percepção, essa identificação, como eu falei lá no início, você tem padrões, e nesses padrões eles são oriundos de percepções e observações, aí você consegue identificar, classificar, ali você começa de algum jeito a organizar os seus raciocínios que não trouxeram para você, mas você os configurou, e por vezes você pode se aproveitar de raciocínios de terceiros, né, em função de observações que eles tiveram, mas você está compondo ali uma situação que não está atrelada somente ao seu raciocínio, mas também ao seu pensamento, a forma como que você sente aquilo. E quando existem homens duros de coração, tal como Jesus nos falava, essa percepção do sentimento ela já não mais existe. Então, como que a classificação ela fica completa? Ela é totalmente parcial, está relacionada ao raciocínio. Então, quando esse raciocínio ele está quebrado e que para esse indivíduo não existe mais o que é bom e o que é mal, sem dúvida esse raciocínio ele já está falido e está pior do que até a própria a Mangangaba. Porque a Mangangaba não tinha a possibilidade de usar o intelecto maior porque ela usou o que era necessário para aquele indivíduo. Agora, se o ser humano que tem a possibilidade de perceber o que é real, ele não percebe, ele está sendo um incapaz. Mas não é um incapaz porque tiraram a capacidade dele, é porque ele desejou assim estar. E aí, essa observação das coisas do seu entorno, que estão totalmente acontecendo a todo instante, elas não acontecem somente pelos movimentos que estão ao seu entorno e a falta de reconhecimento desses padrões, mas por suas escolhas. Por isso que Jesus fala que cada um é responsável por carregar a sua própria cruz. Ou seja, existe o livre-arbítrio, a forma de você identificar, que passa pelo se perceber, pelo se observar, está relacionado a você, às suas escolhas. E aí, quando essas informações, aquilo que dá uma forma interna a seu ser, muitas vezes é carregado pelas palavras, entenda que a palavra não tem poder. Quem tem poder é o Pai, é o Criador. Mas ela é uma ferramenta que você pode se usar dela ou não. E por ser uma ferramenta, muitas vezes o significado dela está trocado. E esse significado ele foi trocado para que você não se percebesse mais como um indivíduo. Porque para você talvez, seja uma besteira falar
De você. Porque, cara, a sua vida cotidiana é tão comum, é tão boa, ou é tão média, ou é tão ruim, você já se acostumou com aquilo, que tão pouco importa essas discussões que aparentemente são filosóficas, e são, né? Mas que estão de acordo com a busca da verdade, sendo que o seu dia a dia ele opera. Cara, se tem dinheiro no seu bolso, se você consegue pagar sua comidinha, se a sua família tá todo mundo rindo, se tá tudo tão bom para você naquele momento, para que você vai perder tempo com um vídeo desse, né? Agora, e quando você se for? E quando você se tornar uma estrelinha, será que essa coisa que aparentemente é comum para você agora, será que ela será a mesma coisa quando você se for? Outra, eu peguei uma escala temporal absurdamente grande, porque se você hoje é um jovenzinho, ou se você tem uma meia-idade, ou se você é até mesmo um idoso, mas ainda você não sabe quando acontecerá a sua passagem, fato é que existem muitas águas para rolar nesse rio. Logo, as coisas podem mudar como mudou para muitos indivíduos. Mas você não se preocupa com isso? Será que você se preocupa com isso? Porque aquele indivíduo que se preocupa com o futuro também se preocupa de alguma forma com o presente, mas muitas vezes aquele presente ele faz como que eu só posso dizer? É tão comum, tão rotineiro, que o futuro ele tem a mesma aparência. Se você pega o seu passado, presente e futuro, e é lógico que a gente aqui está falando de uma convenção humana, porque para Deus existe a eternidade. Eu gosto de uma posição de Agostinho, que é o Agostinho, Agostinho ele fala que para Deus é como se todo o tempo fosse o presente. É que essa separação mesquinha nossa do passado, presente e futuro é para tentar trazer essa convenção do tempo, que é uma coisa tão complexa, e não houve algum autor que realmente soubesse sintetizar isso de uma forma tão sublime. Eu acho que mais perto mesmo essa parte do Agostinho, que eu conheça, tá? É, mas quando você consegue entender que a palavra em si ela é uma ferramenta que você usa diariamente e ela é responsável, muitas vezes, o significado dela está relacionado a como você se conduz como um indivíduo, será que você tem prestado atenção? E eu sempre trago essa pergunta aqui, e dentro de agora uma nova consideração que talvez você não tenha pensado. A gente está aqui presente como indivíduo, mas muitas vezes você se nega como indivíduo. Mas você não está como assim eu posso dizer? Sozinho. Então você reside em um meio com outros indivíduos, e como eu falei, aquele que vem nos mostrar como nós devemos nos comportar, nos comunicar para com o Pai, o Criador, e para com os nossos irmãos, é Jesus. Ok. Só que isso foi sendo desfeito ao longo do tempo, após a passagem de Jesus. E uma das coisas mais interessantes é o tal do Estado moderno. É lógico que, historicamente, você pode pontuar isso aí a cada uma dessas coisas que a gente chama de Estado. Mas o Estado moderno, é o Estado de direito, que tanto existe essa discussão nos dias atuais da geopolítica. Estado. Tem uma vez que eu também estava um churrasquinho, e eu vi um dos integrantes do Estado trabalhando com a prefeitura falando assim, não, cara, porque o Estado as pessoas não entendem o Estado. Nós somos o Estado. Na realidade, o Estado é a forma como a gente se comporta. E aí eu comecei a observar aquilo, lógico, eu não discuti, porque era um churrasquinho, eu não ia entrar com esse tipo de discussão. Mas eu vi a confusão que aquele indivíduo estava fazendo. Então, se você está feliz, bata a palma para o Estado moderno, porque é ele que lhe conferiu isso. Como existe muito essa confusão hoje na Europa, por parte de algumas pessoas, essa confusão, essa mescla, que está muito associado ao materialismo, e olha como que uma coisa briga com a outra. A espiritualidade, independente qual seja, porque quando você começa a entender a espiritualidade, é porque você compreende que existe um mundo metafísico. Como você vai explicá-la, aí são outras instâncias. Mas quando você reduz, quando você corta a ideia da espiritualidade, você fica só no âmbito materialista. Logo, esse âmbito materialista ele precisa de pontes para funcionar. Ele precisa da tal da ciência, que são as ferramentas, a ciência moderna, que não tem nada a ver com a ciência clássica, que muitas pessoas pagam pau para a ciência. Você não acredita na ciência? Não, não acredito. Na ciência moderna, não. Besteira do caralho. E quando você pega também, além dessa parte da ciência, esse materialismo, ele começa a compor você como um Estado. Você deixa de ser um indivíduo. Você passa a ser algo ambulante, você passa a ser o todo o conjunto, o Estado moderno. Esse é o seu estado. Se o estado está feliz, você está feliz.
o Estado moderno. Você deixa de ser um indivíduo, você sabe por quê? Porque você aqui tem uma coisinha chamada CPF, ou um ID, a tua identidade. Você deixa de ser um fulano, você deixa de ser o João, você deixa de ser a Maria, para você ser o código 105 ponto e pau, a depender de cada país. Entenda que se você está no Estado moderno, você depende de uma coisinha. Você se constitui mais como indivíduo. Esqueça isso. Agora você tem uma Constituição. É obrigado você a respeitar uma Constituição. Mas peraí, eu sou constituído de quê? Eu não tenho uma matéria? Não. Você não tem mais uma matéria. Você é apenas um Estado. Faça o que os outros querem. Esses outros, esses sofistas, que estão no poder político. E aí sim, você vai ter o que é necessário para você. Mas você sempre tem que respeitar as leis que estão relacionadas à Constituição. Engraçado, essas leis desconstruíram. Eu me lembro quando eu era criança, eu me fazia essa pergunta quando eu tive que passar por aquele processo de seleção militar. E eu, enquanto criança, me perguntava sobre isso. Eu falei, nossa, como assim? Como eu vou ser obrigado a entregar um tempo da minha vida servindo a algo, sendo que esse algo não me fez? E isso enquanto eu era criança. E possivelmente você nunca parou para pensar sobre isso. E hoje, o propósito inicial que se tinha ainda foi perdido. Porque até existem diversas mentiras dentro disso que a gente conhece como república ou como monarquia. Então vamos falar do golpe da república. Os monarquistas estão lá batendo palma. Mas retornaremos ao poder. Independente qual seja, e é lógico que é necessário sempre analisar indivíduos e observar como é a posição desses coletivos, observe que isso que a gente conhece como Estado moderno, ou a constituição dele ao longo do tempo, são ferramentas para que você deixe de ser quem você é. Então, ferramentas estão sendo utilizadas contra você a partir do momento que você não entende quem você é. Você pode estar preso nesse sistema, isso faz parte. Jesus, naquele momento, enquanto no deserto, enquanto encontra Satanás, ele fala que todos os reinos desse mundo são de Satanás. Quando ele fala reinos, basicamente são esses sistemas. Não é que o Satanás ele tem poder da criação, o poder da criação do mundo. Pelo contrário, de forma nenhuma. Só que nesse momento foi arrendado a Satanás. Por quê? São outras explicações de acordo com a sua percepção, seu modelo existencial. Papo para outro vídeo, papo para outro momento. A questão é que, enquanto estamos aqui, todas essas posições, esses sistemas aparentemente poderosos e que são apenas camuflagens porque o único que é todo poderoso é o próprio Pai, todos eles são para fazer com que você não se entenda como indivíduo, para que você não se entenda como aquele que foi criado pelo próprio Pai, aquele que lhe fez de uma forma especial. Se eu não me engano, em João capítulo 1, versículo acho que 13, se eu não me engano, ele fala que só poderão ser considerados filhos do Pai aqueles que aceitarem a Jesus, porque não são esses indivíduos, eles não vêm por laços de sangue, não vêm por laços de carne. Porque Jesus ele nos pede para conhecer a verdade. Se você conhece a verdade transcende isso aqui que a gente chama de matéria. Então, o estado real das coisas não é o estado que lhe apresentaram. O estado, de fato, que vendem, esse estado moderno, não pode ser confundido como você em função do estado qual você possui. Primeiro que você não é, porque você está em constante desenvolvimento. Você é como um indivíduo, fato, você é como um indivíduo porque você nesse momento você existe. Mas entenda que esse processo de desenvolvimento o qual você possui não lhe confere uma ação, como eu posso assim dizer, uma composição única. Porque você sempre vai estar em estado de transformação. E esse estado de transformação, esse estado do ser é o espírito. Então, sim, você é um espírito, porque tem o estado do ser, você é um ser, e você tem um estado. Agora, quando você desconfigura esse termo estado e você acredita que o estado é aquele que lhe governa, ou seja, essa entidade materialista
que surgiu ao longo do tempo por interesses de alguns, dos quais você desconhece, mas que também é história para outro vídeo. Possivelmente você está deixando de se reconhecer como alguém especial, aquele que Deus colocou aqui e que possui uma função que, no mínimo, seja levar a palavra através de algum meio o qual você domina. Aqui eu estou tentando fazer minha parte, mas e você? Qual a parte que você está fazendo? Será que você, através dessas meditações que aqui a gente faz, você consegue transportar isso para outras pessoas? Entendendo que isso aqui, tudo que a gente está vivendo, cara, tudo isso aqui que a gente está vivendo é extremamente passageiro, é um engano. Você tem que fazer o seu melhor a todo instante, mas entenda que isso aqui, ó, essa materialidade, tudo isso aqui, tudo isso é engano. O que não é engano é justamente isso aqui, que de algum jeito você está entendendo e eu estou tentando compartilhar com você, que é a percepção de você como um indivíduo, um ser importante, um ser especial que possui uma missão. E que essa missão, no mínimo, é alcançar o Pai, aquele que lhe criou. Através de qual forma? Através, na minha percepção, através de Jesus. Mas, além disso, através de você, através das capacidades que o Pai lhe conferiu e são únicas. Porque eu sou totalmente diferente de você. Como é que você tem feito isso? Fica esse questionamento. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber imensamente seu comentário. Se você acredita que esse vídeo seja importante para outra pessoa, não esqueça de compartilhar. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.